conhecerem, conversarem sobre uma data de coisas. E há 3 anos, quando eu lancei o Elevador, conheci algumas escritoras que também são do meu grupo editorial, da Penguin, porque a Penguin ia fazer um evento na Feira do Livro com mulheres escritoras, e eu comecei a conversar com elas antes e depois do evento e percebi que, ao contrário do que eu achava, não era só comigo que acontecia o facto de não ser convidada para coisas, o facto dos meios de comunicação não falarem de mim, o facto de não haver interesse aos livros desaparecerem rapidamente das livrarias e ninguém sequer saber que eles estiveram lá à venda. Portanto, tudo o que eu achava que, bom, se calhar isto é só comigo, não, comecei a perceber que era uma coisa transversal e que conversar com elas era mesmo quase que fazer uma terapia, não é? Tipo, também te aconteceu. E tirar dúvidas também de direito, dúvidas de como é que negociaste o teu contrato, porque lá está, há muitos autores que ganham 10%, mas há uns que as editoras, quando lhes põe o contrato à frente, oferecem 7%, e a pessoa não sabe o que é normal e aceita os 7%, quando deveria estar a receber os 10%, que já é pouco, porque há 20 anos ou 30 eram 25%. Portanto, já estamos nos 10% e há editoras que oferecem 7%. E, portanto, todas essas questões, como é que se escolhe a capa, e se eu não gosto da capa, posso dizer que quero outra capa, como é que se faz, pagas, há editoras que pagam, que pedem dinheiro, e nós começámos no WhatsApp e criámos um encontro, tipo, olha, vamos encontrar ao domingo, de manhã na Gulbenkian para falar e conviver e conhecermos, e uma traz outra. Em vez de ser traz um amigo também, traz uma escritora também. E às tantas éramos 20 escritoras no Jardim da Gulbenkian e começámos a perceber que estávamos todas com esta mesma preocupação e também todas a sofrer do preconceito de sermos mulheres a escrever, porque infelizmente também existe ainda um grande peso que não deveria acontecer, porque um livro é um livro e quem escreve, escreve com as mãos. Não escreve com mais nenhuma parte do corpo, portanto, deveria ser desnecessário haver esta desigualdade, mas o facto é que existe, o facto é que as mulheres têm muito menos espaço público, as mulheres têm muito menos espaço nas livrarias, e a Rafaela pode dizer, as mulheres portuguesas, porque somos para estrangeiros, entre os autores portugueses, nas poucas estantes que existem de autores portugueses nas livrarias, se formos contar, o número de mulheres é muito inferior ao de homens. O que é estranho, porque as mulheres hoje em dia publicam tanto ou mais do que os homens. Portanto, isto é mesmo uma questão de barreiras que nós temos que quebrar, e foi para isso que nasceu o clube. E o clube nasceu para ser uma coisa informal, só para nós falarmos durante uma vez por mês um encontro, mas reparámos que era necessário levar isto para fora, e portanto criámos um Instagram, criámos um site, criámos uma newsletter que qualquer pessoa pode subscrever e receber todos os meses textos gratuitos, inéditos, de escritoras portuguesas, nomeadamente, quer dizer, não vou estar a nomear porque somos muitas, mas temos desde escritoras que só têm um livro, as escritoras que ganharam o prémio Leia, as escritoras muito consagradas com 60 anos, as escritoras com vários livros, e portanto é uma forma de dar a conhecer mais autores portugueses, neste caso autoras portuguesas, e tentar quebrar este preconceito de que o escritor é um homem. Dizer-te que o vosso clube tornou-se para mim quase terapêutico também, porque havia muitas questões. Eu na livraria, quem me conhece sabe que eu maioritariamente vou ler a minha secção portuguesa, vou sempre lá buscar um livro, e muitas vezes havia aquela questão do português, mas uma mulher portuguesa, e então quando eu comecei a falar com o clube, percebi que, afinal eu não devo ser a única, porque se elas sentem isso no patamar como escritor, é porque os livreiros que tentam vender os livros delas, acontece a mesma coisa. Quem diz livreiros, diz comerciais, diz todas as pessoas que tentam vender algum livro. E então sim, comecei com a questão de andei a seguir, digamos assim, todo o clube. Eu acho que o clube está a fazer um trabalho incrível. Eles, mesmo elas, de certeza que notam, porque há cada vez mais procura.
Os livros agora, tanto os da Filipa, os das Filipas e o da Maria Francisca Gama, já vêm todos com o selo do clube, e isto efetivamente está a chamar mais pessoas a ler português, o que é bom. Principalmente português mulheres. Que ainda hoje acontece, muitas pessoas vão à livraria e não vão à procura do Filipe Fonseca Silva, vão à procura do José Luís Peixoto, do José Rodrigues Santos, do Rodrigues Guedes de Carvalho, isto é tudo homens, do João Tordo. Mas dizer que estou super orgulhosa que ontem o prémio Bertrand do ano 2024 foi para uma mulher do clube, da Maria Francisca Gama, que ganhou o prémio com a cicatriz há 2 anos. Mega orgulhosa. Já é o terceiro ano. Já é o terceiro ano que ganha uma mulher. Felizmente. O ano passado não, que é brasileira, mas só temos autoras portuguesas. Ora, peço imensa desculpa, deixem-me só ver aqui a minha cábula, porque entretanto nós saltámos aqui 2 tópicos. Queria te perguntar, não tanto a nível do clube, já falaste um pouquinho nisso, vocês quando sentiram necessidade do clube, decidiram logo sem necessidade de ir para as redes sociais, para a internet, criar um novo site, vocês têm newsletters. A nível pessoal, sentes que isso faz alguma diferença para ti? A nível de ter os influencers, a nível de tu partilhares imenso? O que é que tu achas que está a fazer? Achas que vale a pena continuar? Ou vamos só parar por aqui que não está a fazer diferença nenhuma? Eu acho que está mesmo a fazer uma grande diferença. Eu sei que toda a gente já conhece o Clube das Mulheres Escritoras. Mesmo aquelas pessoas do sistema que fingem que não conhecem o Clube das Mulheres Escritoras. Eles sabem quem nós somos. Há muito sistema, há muito cenobismo e há muitos amigos e muitos círculos fechados onde só podem entrar as pessoas que eles decidem que são autores a sério. Ainda há muito disso na literatura e noutras áreas, não é? Da cultura. E eles tentam fugir de nós, mas agora é um bocado como aquela coisa do quando não nos deixam entrar, constrói tu numa sala, constrói tu a tua sala. Pronto, foi isso que nós fizemos, é isso que nós temos feito desde março de 2023. E, por exemplo, agora no 2º aniversário tivemos uma casa completamente cheia na Fundação Saramago, que nos abriu as portas, com a própria Pilar del Rio a falar ao nosso lado, e portanto já é difícil passarmos despercebidas. E tenho notado, de facto, há cada vez mais convites. Por exemplo, este ano iniciámos um ciclo na Biblioteca Municipal de Beja, que foi um convite que partiu da biblioteca. Em todos os meses vão lá as escritoras do clube, 2 a 2, fazer uma conversa sobre as mulheres escritoras e dar a conhecer. E este ano também já fomos convidadas para ir para o Festival Literário do Fundão, Feira do Livro de Lisboa. Vamos estar outra vez no Book 2.0, que é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Portanto, eles já sabem quem nós somos e o feedback que nós temos tido é mesmo de pessoas a agradecer porque não conheciam nem um quarto das escritoras que estão no clube, o que é normal, até eu não conhecia todas as escritoras que hoje em dia estão no clube, e porque estão a ficar atentos a estes fenómenos. E se calhar vocês que ainda não conheciam o clube, se agora chegarem às vossas estantes em casa, se calhar também vão olhar para elas e pensar: espera aí, quantas mulheres é que eu tenho aqui? Se calhar afinal eu também não leio tantas mulheres e nunca me tinha apercebido disso. E às vezes não há uma razão consciente. Eu não acredito que as pessoas conscientemente decidam: eu não vou comprar um livro de uma mulher, salvar as raras exceções. É mesmo uma questão de percepção e de hábito e daquilo que nos aparece. Porque, por exemplo, no verão passado, nas sugestões dos livros da Visão, por exemplo, não havia uma única mulher na ficção. Havia uma na poesia, havia no infantil, e na não ficção havia a desobediente. Mas não havia uma única mulher nem todas as sugestões de livros para o verão. No ano anterior, quer no Público, quer no DN, os melhores do ano, havia só em 15 livros 5 autores portugueses, e dos 5 autores portugueses havia uma mulher.
portanto, é óbvio que depois as pessoas, inconscientemente, só se lembram de livros de homens, não é? E quando chegam às livrarias, lembram-se de procurar por aquilo que ouviram falar e que viram nas notícias e que leram no jornal, não é? Portanto, se ninguém fala das mulheres, os leitores também não têm que saber, e os livreiros também, apesar de terem os livros ali à sua frente, mas também a indústria é outro tema que dava para outro debate, que é o número de livros que saem por semana, que chega a ser 300 livros por semana, e também os livreiros não têm a obrigação de ler 300 livros por semana, nem obrigação, nem tempo. E, portanto, os próprios livreiros, o próprio sistema está montado de forma a que as mulheres não têm essa visibilidade. E têm-nos agradecido, homens, inclusive, de ainda bem que vocês existem, porque eu acabei de descobrir uma data de escritoras incríveis que eu nem sabia que existiam. Foi no meu caso com o Clube das Mulheres Escritoras. Sou sincera, quando vocês começaram a aparecer, eu na altura andava toda orgulhosa. Eu conheço 5, e de repente elas viram-se, porque nós somos 20. Ok. Então, a partir daí, pus como objetivo ir-vos conhecendo aos poucos. Hoje em dia tenho o orgulho de dizer que tenho uma estante cheia. Acho que tenho quase todas, já li quase todas. Pelo menos um de cada uma, já li de certeza. Então, sim, é isso que me deixa orgulhosa de saber que estou a tentar apoiar ao máximo, e vocês, efetivamente, são das pessoas que eu mais falo na livraria durante o horário de trabalho. Fora isso, a minha próxima questão veio um pouquinho à questão de vocês estão todas juntas, vocês têm estado a fazer um trabalho nas redes sociais, mas achas que haveria necessidade, por exemplo, preparar melhor os livreiros, preparar melhor os eventos literários, ou só manter como está e tentar adaptar a coisa? Nós, o ano passado, estivemos nessa conferência, o Book 2.0 da APEL, e deixámos várias... não fomos lá só para falar de nós, fomos lá também para apresentar soluções. E apresentámos várias ideias de coisas que nós achamos essenciais serem feitas. E uma delas é precisamente a formação dada aos livreiros, a formação dada aos comerciais. Porque os comerciais dos livros, e hoje em dia a indústria do livro, está construída como a indústria dos iogurtes ou dos detergentes. São objetos para ser vendidos. E ninguém está preocupado com a qualidade literária, só os escritores e os seus editores, mas depois, comercialmente, o livro é vendido como uma mercadoria. E portanto, os próprios comerciais que vão às livrarias vender os livros, eles não estão preocupados se é mulher, se é não sei o quê, eles estão preocupados em vender. E, portanto, tudo o que tenha selos de best-seller do New York Times, ou prémio disto ou prémio daquilo, sai logo à frente, porque à partida já está vendido. E o resto, o comercial vai empurrando aquilo que lhe disseram, ou que mais ouviu falar, não conhece os livros. Aliás, às vezes nas próprias editoras, quem faz a comunicação dos livros nem sequer lê os livros, também se nota, também muitas vezes, sobretudo nas capas. E portanto nós também temos essa sugestão de dar essa formação nas livrarias e quer dizer, há uma data de autores que têm essa disponibilidade para eles próprios irem às suas editoras apresentar os seus livros internamente, ir às livrarias apresentar os livros, falar dos seus livros. Outro trabalho muito importante a fazer é nas bibliotecas. As bibliotecas são começam agora a ter bastante atividade, mas deviam estar mais apoiadas, terem mais dinheiro para comprar novos livros, para terem o espólio mais recente, mais contemporâneo, e também ter essa formação, porque uma pessoa, se tiver aqui alguém que não tem hábitos de leitura, é normal que a pessoa não sabe por onde é que há de começar, a pessoa nem sequer sabe muito bem, se calhar o último livro que leu foi há 10 anos, e é porque alguém lhe emprestou ou que lhe falou naquilo. Quem não tem hábitos de leitura sente-se completamente perdido numa biblioteca ou numa livraria. E realmente os livreiros, os bibliotecários, são a pessoa que nos vai apresentar, introduzir, perguntar que género de coisas é que as pessoas gostam de ler. E temos que desconstruir esta noção de que só é bom o que é premiado, só é bom os clássicos. Nós vimos de
uma formação escolar completamente ultrapassada. Eu acho inadmissível que os meus filhos estejam a dar as mesmas obras que eu dei há 30 ou há 40 anos. Como se nada tivesse acontecido de relevante na literatura neste século. E é muito triste que depois as pessoas fiquem com aversão à leitura ou aos livros, porque efetivamente eu percebo, porque é muito chato, já era chato há 30 anos. Imagino hoje em dia para as cabeças dos miúdos que estão noutro andamento já, estão num andamento que nós não tínhamos com a idade deles, com acesso à informação e à diversão, sobretudo à diversão, que é completamente diferente do que nós tínhamos. Os miúdos não conseguem estar concentrados mais do que 5 minutos e por isso lhes dermos os maias, cujas primeiras 30 páginas está a descrever as paredes e os cortinados do ramalhete, por amor de Deus, cortem-me os pulsos, não é? E é normal que depois as pessoas fiquem com a ideia de que a literatura portuguesa é chata, é uma seca, só fala de coisas chatas, depois os que ganham prémios em Portugal é sempre o 25 de Abril e a Guerra Colonial, e já ninguém aguenta mais aquilo. Este ano voltou a ser um prémio Leia, outra vez, anos 60, Guerra Colonial, construção da Ponte 25 de Abril. Quer dizer, era bom que percebêssemos que estamos no século XXI, vamos entrar já no segundo quarto do século XXI e foi muito já feito neste século por autores portugueses que nem sequer são contemplados na escola, nem sequer são falados, são completamente ignorados. E eu acho que isso também é um caminho que tem que ser feito. E outra sugestão que nós, enquanto clube, costumamos dar é que tem que se travar esta publicação em massa, porque não faz sentido saírem 13 mil livros por ano num país que não lê. Portanto, e eu estive a falar no outro dia com uma editora e ela dizia-me: "Oh, Filipa, mas nós temos que pagar a estrutura." As estruturas são tão grandes destes grandes grupos editoriais, que são para aí 4, que depois dentro deles têm várias chancelas, e então aquilo é um bocadinho como qualquer mercado de grande consumo, que é atira-se tudo, muito produto e alguma coisa há de vender. E eu acho que enquanto isto não se repensar o papel da literatura na sociedade e que a literatura não é um produto descartável, é um produto que precisa de tempo. Um livro demora muito tempo a escrever. O processo entre a escrita e a edição de um livro, eu estava aqui a conversar à Rafaela que o meu próximo livro sai em abril de 2026. Está a ser escrito, mas já está num plano para 2026. Portanto, o livro ainda está a ser escrito, depois há de ser revisto, depois há de ser editado, depois há de haver uma capa, depois há de haver um revisor, e até ele sair já passou um ano. Para quê? Para estar 15 dias numa livraria e a seguir vai para o armazém e nunca mais ninguém o vê. Porque, portanto, saíram mais 300 livros naquela semana e a livraria não tem espaço para continuar lá o livro. Portanto, o livro tem um tempo diferente do tempo dos iogurtes, que têm um prazo de validade. Os livros não têm prazo de validade. E, portanto, deviam ser trabalhados também de outra forma, mas isto são várias questões que envolvem o PNL, envolve o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, envolve nós próprios, enquanto leitores e consumidores, termos essa exigência e lermos mais também. Também lermos mais. Ora então, agora vou deixar uma questão, a Filipa pode responder depois se quiser, mas eu acho que até é geral. Eu quero que me digam o nome de uma escritora que esteja no Plano Nacional de Leitura atualmente para o secundário. Sabes a resposta? Alguém quer se atrever a dizer? Então, no ensino secundário não existe uma única mulher no plano curricular. Existem nas leituras sugeridas, que normalmente é quem é Clarice. Pois, é um problema muito grave que nós temos, de facto, nas mulheres. É grave em todos os sentidos. Por exemplo, agora há muitas homenagens à Maria Teresa Horta, que nos deixou há poucos meses, mas
A Maria Teresa Horta, em toda a sua vida, que escreveu tudo e é das maiores escritoras de sempre, portuguesas, ganhou um único prémio e sabem qual foi? O prémio da Revista Máxima. Portanto, estamos bem. Pronto, então agora vamos provar que a Filipa merece ir para o Plano Nacional de Leitura do Secundário. Ora, a Filipa tem, como já disse, vários livros, são todos ligeiros. Eu acho que qualquer um encaixava perfeitamente ali no secundário, porque a leitura é sempre fluida, são sempre ali, há muitos que têm ali um toque muito divertido, já vamos ver um a um, mas eu acho que no geral têm sempre todos um tema muito importante, e é esse tema que no secundário se precisa, é temas importantes. E então vamos começar com os 30, foi o meu segundo livro da Filipa. Eu fiquei com ele no dia em que fiz 30 e então achei logo muito engraçado toda esta história. E então é o livro que ela consegue, pela primeira vez, traduzi-lo. Ele existe na versão inglesa e na Sérvia, para quem não sabe. E foi... Sim, para quem não... Se alguém quiser, a versão... Ficam a saber que as capas estrangeiras são bem mais giras que a nossa, porque a nossa é toda cor de rosinha e dourada, mesmo a cara da Filipa, como podem ver. É um livro que vem fazer ali as comparações entre o secundário, ali o início da faculdade, e depois os 30 anos, que não tem nada a ver com o que nós achávamos ali naquela altura. E então eu acho que também se torna muito importante o Plano Nacional de Leitura. E ainda é este que se torna top 100 da Amazon. Diz-me, o que é que tu sentiste quando tu descobriste que ias ser top 100 da Amazon? Fiquei obviamente muito feliz e surpreendida, porque essa decisão de traduzir e pagar a tradução do meu bolso, os 30, foi quase como um teste ao que a indústria me dizia. E o que é que a indústria me dizia? Eu não percebia nada da indústria dos livros quando entrei, e quando lancei o livro, a minha pergunta, como o livro, quem o lia, toda a gente me dizia que parecia um filme do Woody Allen e que era uma história para toda a gente e que devia ser traduzido e que isto ia ter sucesso em qualquer país do mundo, a minha pergunta para a minha editora é: então quando é que vamos publicar o livro lá fora? E elas riram-se. E depois, quando mudei de editora para a Bertrand, também se voltaram a rir. Porquê? Porque nós, em Portugal, lá está, provincianos, nós não exportamos os nossos autores. As nossas editoras vão às feiras e fazem um grande espalhafato, e a APEL, apoiada pelo Estado português, vai e compra um pavilhão, o pavilhão de Portugal, mas verdadeiramente o que eles lá vão fazer é comprar. Eles vão comprar os best-sellers internacionais que depois estão, em grande maioria, nas livrarias. E, portanto, um autor, para ser publicado lá fora, tem que ou ter ganhado um prémio literário, que são poucos, há muito poucos prémios literários em Portugal, há para aí 3, de relevo, ou ser um best-seller de números estratosféricos que não existem em Portugal, raramente existem em Portugal. Temos o José Luís Santos, mas ele está na televisão, não é? tem outra projeção. Porquê? Porque só para terem uma noção, a primeira tiragem de um livro português, de um autor português, ou mesmo não seja português, uma primeira edição anda à volta dos 1.500, 2.000 exemplares. É isso que sai para o mercado, em Portugal. E se formos para a Inglaterra, são 50.000, o que explica não só porque é que os livros de Inglaterra são muito mais baratos, mas também explica porque é que quando nós chegamos a um editor ou um agente inglês e diz: o meu livro já vendeu 2 edições, 4.000 exemplares, eles ficam: ok, então obrigada. Por isso, não se vende os autores. E eu, para provar, não, espera, então se vocês não fazem, faço eu. E paguei do meu bolso um tradutor e utilizei a plataforma da Amazon de criação de e-books e publiquei como e-book os 30 em inglês. E depois fiz um trabalho que hoje em dia também é necessário fazer, que é contactar na altura não havia Instagram, mas havia blogs de livros, dizer: está aqui este livro, se quiserem ler, em troca de uma review honesta, pronto. E foi um trabalho de meses
para conseguir que o livro começasse a ganhar tração na Amazon e de repente ganhou mesmo tração e durante um dia ou dois esteve no top 100 na literatura contemporânea. E pronto, e eu provei o meu ponto, que é o problema de não se publicar autores portugueses no estrangeiro não tem a ver com a falta de interesse, não tem a ver com os leitores não quererem saber, tem mesmo a ver com a nossa dimensão ínfima no mundo literário e dos poucos apoios que se dão às traduções e às... Por exemplo, o Instituto Camões tem um apoio à tradução. Eu já tentei traduzir outros livros meus, não me dão apoio, porque eu, para ter o apoio à tradução, tenho que ter uma tradutora, já tenho que ter uma editora, um contrato com uma editora. Portanto, só depois de ter o contrato com a editora, na Alemanha ou em França, onde for, é que eles me pagam para eu traduzir o livro. Então, obrigada. Mas assim, não continuamos na mesma. Ok. Ou seja, és um orgulho, porque és a única portuguesa com esse estatuto. Fica só assim, saber que é o orgulho. E nós barreirenses deveríamos estar super orgulhosos disso. Ora, se pensei, o teu segundo livro foi o da Vanessa. Ora, que aqui o Estranho Ano de Vanessa M. É um livro que fala sobre saúde mental, fala sobre família e fala sobre, no fundo, o que é que eu estou aqui a fazer. Ora, mais uma vez, super importante para a nação leitura, ou para qualquer idade acima do secundário. Foi um livro que eu tive que parar umas 3 ou 4 vezes para pensar seriamente na minha vida, porque este livro fez-me mesmo isso. E por incrível que pareça, fiquei super triste por saber que ele é da Bertrand, tudo bem, ele deve ter vendido uma edição, certo? E mais nada, não há reedição, não foi para lado nenhum, ninguém teve interesse, na altura passou completamente despercebido. Eu própria só o conheci depois de ter lido O Elevador, e então não me faz sentido um livro tão importante na altura ter passado completamente ao lado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa à tua Vanessa. Não. Então, a seguir temos o Coisas de Mãe, que foi outro que na altura passou super despercebido. Não entendi na altura porque eu também não era mãe, não tinha esse interesse, se calhar por mim passaria percebido sempre, mas ouvi dizer que tentaram mandar abaixo o livro. Conta lá melhor isso. Sim, este por acaso não passou tão despercebido, porque eu fui ao programa da manhã da Cristina Ferreira na altura e ela leu uma crónica, ou seja, ela falou por alto do livro. Isto são crónicas, algumas das quais eu já tinha publicado no meu blog, sobre a minha gravidez e os primeiros tempos depois de ter um filho. E na altura a crónica que ela escolheu destacar, enquanto nós estávamos a conversar, isto é um livro super humorístico, não tem qualquer fim científico nem educativo, é a minha experiência, ponto, com algum sarcasmo. E ela destacou na altura uma crónica que se chama Amamentar, não é para toda a gente, em que eu digo às tantas que me sentia uma vaca quando estava a amamentar. E então, aquilo depois saiu, a entrevista, e no dia a seguir, na altura nem havia Instagram, no Facebook havia vários grupos de mães da amamentação e aquelas doulas e malta do vamos amamentar as crianças até terem dentes e irem para a tropa, a dizer que o meu livro era uma vergonha, que amamentar era incrível, que quem tem leite e não dá aos filhos merecia que os filhos fossem para a adoção. A minha mãe, se calhar, eu estou a me lembrar, na outro dia estava a contar à minha filha, porque a minha mãe na altura ficou tão indignada que respondia a todos os comentários. Todos os comentários. Bem, durante 3 dias a minha mãe não deve ter dormido. Eu às tantas já dizia, mãe, para de responder. Não respondes, isto são trolls na internet, não vale a pena. E a minha mãe, mas isto é incrível. E como é que eles disseram uma coisa dessas? E respondia. E depois voltei a ir à TVI, acho eu, ao telejornal, porque já estavam a fazer um abaixo-assinado para tirar o livro das livrarias e, sobretudo, em livrarias onde ele estava colocado na parte de livros práticos, ao pé de livros de amamentação e de cuidar de bebés. E, portanto, eles queriam que a Bertrand retirasse o livro das livrarias.
cada trabalhão para um livro de humor. Mas também, quem sou eu? Ora, o próximo é o Amanhece na Cidade, que ele foi finalista do livro do ano da Bertrand. Foi a tua primeira vez como... Acho que chegaste a finalista aí nessa altura? Não? Foi só nomeado. Então, não votaram todos como deve ser, mas votados. Ora, explica-me então um pouquinho sobre aqui o nosso taxista, que é deslumbrante. O Amanhece na Cidade é uma história que se passa em Lisboa e é narrada pelo táxi, portanto quem fala é o carro.